Ajudei a vila a vender 3 milhões de quilos de kiwi, mas me chamaram de desonesto. Preferiam ver apodrecer a me vender. No ano seguinte, ajudei vilas vizinhas com os kiwis. Não esperava, mas ganhei muito dinheiro. Nesse dia, minha porta lotou. Antes eram simpáticos, mas hoje estavam frios. Ninguém veio falar comigo. Gente, porque todo mundo tá agachado na porta, porque não entram? O contrato de compra e o preço do kiwi deste ano já saíram. Entrem pra ouvir, pessoal. O sem coração finalmente voltou. Quem lê, seu ingrato? Devolve logo o que você descontou de todo mundo. Devolve o dinheiro suado que você descontou. Quando foi que eu descontei o dinheiro suado deles? Se for falar, fala direito. Para de espalhar mentira por aí. Para de se fazer de bobo. Você compra nossas frutas por R$5 o quilo e vende por R$79 a caixa. Shenlê, somos vizinhos. Não achei que faria isso, roubando nosso dinheiro suado. Alguém tenta semear discórdia em segredo. Na vila, fora meus 2 assistentes, ninguém mais sabe disso. Foi o Wang Xiaoyan ou o Wang Ergo que falou isso. Esses 2 são universitários aqui da nossa vila. Nos últimos anos, com o sucesso do nosso negócio de kiwi, depois que eles se formaram, não conseguiram arrumar um emprego decente, então voltaram para ajudar a família a cultivar kiwi. Quando o chefe da vila soube, pediu para eles 2 irem comigo buscar novos mercados, querendo levar ainda mais longe o nosso negócio de kiwi. Quem diria que, ao voltar, eles iam me apunhalar pelas costas? Você não precisa se preocupar com eles. Só diga se você descontou ou não o dinheiro suado de todo mundo. Isso não pode acontecer. Hoje os 2 têm que estar presentes. Qualquer coisa, todo mundo fala cara a cara, sem rodeios. Não dá pra ser igual aquele pau de banheiro, só servindo pra mexer na sujeira, né? Shenlê, quem você tá chamando de encrenqueiro? Não descontou o dinheiro do povo da vila? Shenlê, confiamos em você pros kiwis, mas você foi sem consciência. A vila colhe 2 milhões de quilos por ano. Tirando 10 de cada, são 20 milhões no ano e 60 milhões em 3. Nossa vila depende dos kiwis pra sobreviver. E você não faz esforço nenhum. Todo ano você tira milhões do povo. Ainda se acha humano? Wang Xiaoyan e Wang Ergo juntos incitaram a todos contra mim. Após ouvirem eles, os moradores passaram a me olhar com ainda mais ódio. Como é que eu vou lidar com esses compradores? Vocês 2 são cegos, não viram nada. 2 ingratos. E eu que sempre cuidei de vocês, hoje não só me apunhalam pelas costas, como ainda distorcem tudo. Já que é assim, vamos contar como você faz seus negócios. Ele sempre vai no hotel mais caro, o Kaishuan Gran. O Liu Lé gasta 30 mil por refeição todo dia. Bebe 5 garrafas de Moutai de 2.500 cada. À noite, sai com garotas e deve estar até doente. Além de esbanjar nosso dinheiro, ainda baixa o preço do kiwi. Isso é trabalhar duro? Wang Xiaoyan me apontou, indignada. Logo outros concordaram. Já acabou? Se não, continuem, a noite é uma criança. Vou esperar todos terminarem, depois eu falo. Sobre a Wang Xiaoyan, nem vou discutir. Só pergunto, R$5 o quilo não é o melhor preço da região? Tratei vocês mal? Além de pagar bem, aceito qualquer tamanho sem escolher, desde que não esteja estragado. Onde mais teriam esse tratamento? Todo ano na colheita, os outros produtores ficam desesperados. Prefeito, vocês vieram me pedir uma solução. Eu nem queria me envolver, mas vocês imploraram tanto que acabei aceitando. Usei meus recursos e contatos por semanas até encontrar o Sr. Wang, da empresa Lin. Depois disso, quem plantava kiwi ganhou dinheiro. As famílias trocaram o barro pela alvenaria e a vida melhorou. Mas vocês esqueceram disso. Foi tudo eu que consegui pra vocês. Que absurdo! Você vende a caixa por 79 e paga só 5 quilos. Diga pagar 79 pra gente também. Como você dorme tranquilo? Eu quase ri de raiva e logo gritei ato. Vendo a caixa por 79. Mas e o capital, os funcionários? E as embalagens, o transporte? Dá pra vender tudo por esse preço? Depois de falar isso, olhei ao redor e ninguém teve coragem de me rebater. A caixa de 79 exige mais de 130 gramas por fruta extra. Como especialistas, digam, em 1 hectare de 3 mil quilos, qual a porcentagem dessas frutas acima de 130 gramas? Parei de novo e olhei pra todos. Eles baixaram a cabeça, sem coragem de me encarar. Nem dá 30%, e os outros 70%? No primeiro ano, vendendo as frutas, perdi 170 mil. Minha família se apertou o ano todo e ninguém me deu um centavo. No fundo, eles... Frutas acima de 130 gramas rendiam só 30% por hectare. Quando lucraram, a vila toda plantou kiwi. O chefe da vila me pôs como responsável e relatei meu prejuízo a ele.
O chefe da vila prometeu que, após a venda das frutas, todos cobririam meu prejuízo. Com o apoio do Sr. Wang, aceitei, mas ao visitá-lo com presentes, ele me recusou. Ah, eu contatei o gerente Sam. E a promessa que o chefe da vila me fez, vocês cumpriram? Ainda ousam me encurralar na porta de casa? A gente entende, mesmo sendo menos de 30%, você tá ganhando dinheiro. O que quer, afinal? Ajudar aqui é o mínimo, Chenle. Todos te vimos crescer. Como pode ser tão sem coração? Se todos fossem assim, a vila acabaria. Chen Chanshan, veja o filho que criou e esse dinheiro sujo que ganham. Passamos o ano na terra, sem descanso, dependendo das frutas para sobreviver. Mas seu filho faz isso. Diz que tá ajudando a gente a vender kiwi, mas ainda desconta R$ 10 de cada um. Não é assim, Shen. Se vocês têm algum problema, falem comigo. Isso não tem nada a ver com meus pais. Como acham que tô ganhando dinheiro sujo, este ano não compro as frutas da vila. Não compro mais nada. Vendam para quem quiserem. Minha fala firme paralisou a vila. Afinal, pago o melhor preço e dou o melhor tratamento. Eles conhecem a situação nos vilarejos vizinhos. Se eu não comprar, onde venderão também? Nesse impasse, Wang Xiaoyang se levantou e falou algo que acalmou a todos. Eu compro o que o Chenlei não levar. Este ano, eu e o Ergo ajudaremos a vender todos os kiwis da vila. Garantimos que não lucraremos um centavo sobre vocês. Fiquem tranquilos. Já falamos com compradores e, como nossa fruta é boa e tem saída, não há com que se preocupar. Confiem, jamais exploraremos o suor de vocês como outros fazem. Já que tem gente disposta a pegar esse abacaxi, eu fico feliz em largar de mão. Espero que vocês façam melhor do que eu. Com um líder em seus corações, os aldeões começaram a elogiar os dois. Repetiram todos os elogios que me haviam feito antes, afirmando que nós dois éramos exatamente iguais, exceto pelos nomes. Com essa garantia, os aldeões foram se retirando aos poucos. Já no dia seguinte, dirigi até a vila vizinha. Mesmo sem comprar kiwis locais, o contrato ainda valia. 3 milhões de jeans para 10 de setembro. Atrasos custariam 15% de multa. Fui à plantação da vila Xijia. Assim que abri um fruto para dar uma olhada, alguém já veio me chamar. Roubando fruta em plena luz do dia, é isso? Ah, é o Sr. Shen! Eu só vim dar uma olhada. Ah, o Sr. Shen não me reconhece mais? A mulher tirou o chapéu de palha e, sorrindo, me interrompeu. Eu me esforcei para lembrar. Se não lembra, tudo bem. Me apresento de novo. Sou Li Xiaomeng, secretária de Xijia. A mulher do chapéu de palha estendeu a mão para mim com muita simpatia, e eu também apertei a mão dela educadamente. Prazer em conhecê-la, secretária Lee. Não se preocupe, Sr. Chen. O que eu traz aqui? Vim dar uma olhada nos kiwis dos vilarejos aqui perto, quero entender tudo direitinho. Em seguida, Li Xiaomeng escolheu um kiwi mais maduro. Ela disse, veio ao lugar certo. Nossos kiwis são os melhores, pois crescem em encostas ensolaradas e com muita luz. Eu descasquei e provei. A textura tá boa. Se tivesse um pouco mais maduro, acho que ficaria ainda melhor. E aí, ficou interessado nos kiwis da nossa vila? Eu já ouvi falar das tretas entre você e o chefe do seu vilarejo. Ao ouvir isso, franzi a testa. As vilas são vizinhas e têm laços de família, então a notícia corre. Qual a produção total da vila de vocês? Cerca de 1 milhão de jin. Há alguns anos, nossa vila era até maior que a de vocês, mas o preço de compra nunca foi muito bom. E ainda por cima, como o acesso é ruim, muita gente parou de plantar nos últimos 2 anos, então a produção caiu pela metade. Li Xiaomeng lamentou e eu concordei. Pensei, 1 milhão de jin é pouco pro meu contrato. Como não respondi logo, ela achou que eu recusaria e tentou se explicar. Sr. Chen, as estradas da vila tão boas e passam caminhões. Se não der, levamos até a estrada principal. Secretário Li, não foi isso que eu quis dizer, já. Só que se 1 milhão da sua vila ainda tá bem longe da minha meta. Não se preocupe. Sou o secretário de Xijia e conheço a região. Posso perguntar agora. Com o nome do Sr. Shen, todos vão querer te vender. Teremos quantos você precisar. Esses elogios do Li Xiaomeng me deixaram até com o coração quentinho. Secretário Li, eu vou ficar com as frutas da sua vila. Fala aí quais são as condições de vocês. Nossa vila não tem muita exigência, só queremos vender as frutas. Mas ouvi dizer que o Sr. Shen compra sem escolher tamanho e ainda paga um preço justo. Li Xiaomeng sorriu ainda mais radiante. Realmente é uma raposa esperta, muito esperta. R$ 5 o quilo, não vou escolher tamanho. Se vocês aceitarem, eu compro. Se não aceitarem, eu não compro.
Não tô aqui pra fazer caridade. Quanto eu vou lucrar, isso é problema meu. Não quero explicar e nem vou explicar. Negócios envolvem relações e interesses. Parece que você lucra R$ 10 por quilo, mas na prática sobra bem menos. Tem mais. As frutas passam antes pelo teste visual e de resíduos. Só compro após aprovação. Se quiser, leve as frutas comigo amanhã. Entregamos de manhã e o resultado sai às 3 da tarde. Sem problema, Tian. Até amanhã. No outro dia, levei Li Xiaomeng à cidade. 4 horas depois, entregamos as frutas nos testes do grupo Shenhuo. Shen Shangxin, onde você tá? Diretor Li, tô no setor de testes. Já tô indo pro seu escritório. Antes de eu terminar, o diretor Li desligou. Ele é quem me banca, assinei o contrato com ele. Se algo der errado, tô ferrado. Secretário Li, cuida de tudo. Vou falar com ele agora. Fica tranquilo, chefe Shen. Pode deixar comigo aqui. Depois das lições anteriores, agora não ouso levar ninguém pra ver meu superior. Melhor prevenir do que remediar. Shenle, o seu pessoal não tem mesmo educação, hein? Diretor Li, não entenda mal. Eles não são meus. Não são seus. Então por que estão usando o seu nome? Viemos negociar, não fique nervoso. Nosso preço do kiwi será menor que o do Shenle. Algo que talvez não saiba. O Shenle não cuida mais dos kiwis da Vila Tiandia. Agora somos nós dois. Então, peça para quem não tem relação com isso sair. Wang Xiaoyan estava bem firme e confiante. Não entendo de onde vem tanta confiança. O que houve com Shenle? Diretor Li, o que ele disse tá certo. Os kiwis da Vila Tiandia não tem mais nada a ver comigo. Não me importa se tem ou não tem a ver com você. A gente assinou um contrato preto no branco. 2 milhões de kiwis de polpa vermelha. Se você não conseguir entregar pra mim, ponto, vai ter que me pagar o dobro de multa por quebra de contrato. Diretor Li, pode ficar tranquilo, eu garanto que não vai faltar nem 1 quilo. Diretor Li, não acredite nele. Os kiwis da Vila Tiandia são nossa responsabilidade e não tem nada a ver com o Shenle. Como ele arrumaria 2 milhões de quilos? Mesmo que consiga, serão frutas de segunda para te enganar. Após falar, Wang Xiaoyan me encarou com deboche. Como o diretor Li silenciou, ela olhou para Yi Hangou. O Shenle vende a 5 quilos, mas fazemos a 4,50, diretor. Viu nossa boa vontade? São 50 centavos a menos por quilo. Em 2 milhões de quilos, o senhor economiza 1 milhão. Sem convencer o diretor Li, Wang Xiaoyan baixou o preço. Ele hesitou ao ouvir. Ele olhou interessado. E esse olhar deu esperança a Wang Xiaoyan. Universitários são diferentes, fazem contas rápido. Enquanto calculavam animados para o diretor Li, seguranças entraram correndo. Vocês estão vendendo fruta a 4,50 o quilo? Acham que estão plantando fruta da deusa rainha do céu? O Shenle vende a R$ 1 o quilo. Expulsem esses dois desgraçados daqui. Se eles aparecerem de novo, você, chefe da segurança, pode ir embora também. Por ordem de Li, seguranças tiraram Wang Xiaoyan e Wang Ergou à força, sob resistência de Xiaoyan. A Wang Xiaoyan nem imagina. Vendo para o diretor Li só o que sobra. As melhores vão para o mercado de luxo e supermercados. As pequenas ele compra para fazer suco, então o tamanho não importa. Eles se acham espertos, mas o lucro real vem dessas frutas baratas, não das caixas caras. Após resolver a confusão, voltei ao posto de inspeção esperando os resultados. Eu e a Li Xiaomeng íamos comer, mas ao sair, o Wang Xiaoyan e o Wang Ergou nos barraram. Shenle, é sem coração? Quer mesmo tirar o sustento de todo mundo da vila? As frutas da Vila Shen não me importam, resolvam isso, não me atrapalhem. Não acho que isso nos impede. Na cidade, o Li não é o único que compra kiwi. Muitos querem comprar. Shenle, me aguarde quando eu sair dirigindo. Wang Ergou, mancando, ficou furioso e impotente atrás do meu carro. Pensando bem, lembrei dos compradores que já apresentei para eles antes. Para evitar que os dois continuem usando meu nome para enganar os outros, resolvi ligar para cada um desses compradores. Senhor Wang, estão usando meu nome para dar golpes. Hoje, o senhor Li quase foi enganado. Só confiem se eu falar pessoalmente com vocês. Se houver problemas... Não me responsabilizo. À tarde saiu o resultado. Os kiwis de Shigia passaram. Como imaginei, recebi várias ligações de compradores no caminho. Tinha gente se passando por mim. Chegando na vila, vi todos na minha porta. Buzinei e acelerei pela multidão. Shenle, você perdeu a consciência? Por que você tá impedindo os outros de comprar nossos kiwis?
Shen Shanshan, segura seu filho. Ele já nos explorou demais e nem reclamamos. Agora ele ainda impede a venda dos nossos kiwis. Isso não é tirar nosso pão? Se não explicar, não vamos te deixar em paz. Meus pais estavam pálidos, lábios tremendo de raiva, sem fala. Desci do carro e os protegi atrás de mim. Chama Xiaoyan e o Wang Ergo, manda eles sair. Se tem algum problema, fala com a gente. Se quiser mexer com os dois, a gente não vai deixar, viu? Então eu vou chamar a polícia. Os dois andam por aí enganando os outros usando meu nome. Agora ainda ficam inventando fofoca. Deixa eles explicarem isso pra polícia. Logo depois, Wang Xiaoyan e o Wang Ergo saíram da frente, nervosos e parecendo culpados. Vocês dois desembuchem logo ou vão pro DP. Não dissemos nada. Wang Ergo resmungou e Wang Xiaoyan parecia injustiçada. A vila não é boba e já percebeu a verdade. Que história de delegacia é essa? Não é empresa, nem foi o vilarejo que abriu. Parem de fofoca e vão logo pra casa fazer comida. Quando os moradores já estavam se dispersando, ninguém esperava que o Wang Xiaoyan fosse aprontar de novo. Olha só, o contrato do Shenle é de 2 milhões de Jin. Se não entregar no prazo, pagará o dobro de multa. Quem mais teria uma produção tão grande? Com essa notícia, todos se agitaram. Agora não importa se Wang Xiaoyan e a outra acharam um comprador. O que importa é que pagarei o dobro de indenização. Elas só querem me ver mal. Agora, se admitir o erro publicamente e devolver 200 mil por família e pagar R$5 por quilo, podemos pensar em vender o kiwi para você. Se não, espere pagar o dobro da multa contratual. Wang Xiaoyan me ameaçou numa tacada só. Me faria admitir o erro, pagar, comprar as frutas e ainda sairia de boazinha. O plano era bom, mas antes de eu falar, alguém se manifestou. Logo, todos discutiam e pediam mais, até 1 milhão. Puxei meus pais para casa, fechei a porta e deixei que brigassem, pois não concordei com nada. Então, meu pai contou que destruíram nosso pomar. No nosso terreno do sudoeste, as frutas estavam jogadas, eram uns 300 quilos, parecia proposital. Quis ir atrás, mas meu pai não deixou. Ele conhece o povo daqui, mesmo no flagra não dá em nada. Deixa pra lá, é tudo idoso e doente. Na hora eles vão jurar que foi você que provocou. E aí, o que você vai fazer? Pense nisso. Com esses idosos, nem a polícia resolve. Então, eu e meu pai decidimos colher tudo amanhã. Como o pomar tem 27 acres, contratei mais gente para terminar em um dia e evitar problemas. Na manhã seguinte, com mais de 50 trabalhadores de vários vilarejos, trabalhamos até as 4h30 e colhemos tudo. Naquele momento, Li Xiaomeng trouxe uma boa notícia. O Sr. Tian tem boas notícias para você. Os moradores das aldeias vizinhas concordaram em vender seus kiwis para você. Diga-lhes para começarem a colheita em 3 dias. Já o Wang Xiaoyan e o Wang Ergo se deram mal. Todo dia a gente os cobrava em casa. 3 dias depois, a colheita na vila Xijia começou, e eu fiquei no local por segurança para supervisionar. Vamos nos esforçar ao máximo para colher 1 milhão de cátias de grãos em 7 dias, pessoal! Ao mesmo tempo, Li Xiaomeng estava reproduzindo um som em loop em um alto-falante. Frutas de variedades estrangeiras, como a Rambo, não devem ser misturadas de jeito nenhum. Não coloquem de jeito nenhum. Antes, nossa vila colhia kiwi primeiro, mas este ano foi a vila Xijia. Moradores da vila Shen vieram ver a movimentação e ficaram criticando. Quem vendeu as frutas pro Shen Shansang, aquele sem coração, acabou se dando mal. Eles ganham 10 yuans por quilo em cima de vocês, é isso mesmo. Guardamos tonelada de frutas, ele faturou milhões sem fazer nada. Isso é falta de coração, não acha? Gente da família Shen me difamou pra ninguém me vender kiwi, mas ninguém acreditou. Vocês não podem falar essas coisas. O Sr. Shen é uma ótima pessoa, uma pessoa de coração enorme. É mesmo. Antes as frutas do vilarejo do Tianle eram vendidas a R$4 o quilo. Nunca teve época de vender por 5. Este ano não só dá pra vender a R$5 o quilo, como também não escolhe em tamanho. Por hectare dá pra ganhar vários milhares a mais. Vocês não podem cair nessa. Nosso dinheiro é suado. Trabalhamos duro o ano inteiro e mal ganhamos alguma coisa, enquanto ele não faz nada e ainda lucra mais de 10 milhões. Ele tá sugando nosso sangue pra se beneficiar. Os moradores da vila Shenja insistiram, mas irritaram o pessoal da Xijia. Estes tiraram as luvas e cercaram os moradores da Shenja. O chefe Shen é do bem. Um comprador honesto assim merece lucrar. Se gente ruim não empobrece, cadê a justiça? Soube que o chefe Shen não comprará mais seus kiwis, por isso vieram difamá-lo, não foi? Só pode ser isso. Vocês do vilarejo Shendia saiam da vila Xijia agora, sumam! Os moradores de Chendia se calaram.
Em Shidia, não reagiram e apenas saíram resmungando. Dias depois, com outras vilas colhendo frutas, eles perderam a paciência. Todo dia já bloqueavam a porta de Wangshayan. Naquele dia, os dois voltavam quando foram cercados. Xian, você e Ergo já encontraram um comprador? As frutas já começaram a cair. Se não colhermos logo, vão estragar no campo. É mesmo. Vocês conseguiram achar um comprador ou não? Quando me aproximei, o rosto de Wangshayan de repente ficou sério e a voz dela subiu alguns tons. Já contatamos o comprador. Frutas extra grandes acima de 130 gramas, R$ 79,00 a caixa. As grandes, entre 90 e 130 gramas, R$ 39,00. Cada caixa pesa mais de 5 quilos. Nossa, 79 por caixa? Isso dá mais de R$ 15 por quilo. Sério mesmo? Xioyan, você não tá brincando, né? Fiquem tranquilos, como poderia enganar vocês? Eu garanto pela minha palavra, não tem erro. É só vocês se prepararem para colher e esperar para vender. Assim que Wang Xiaoyan terminou de falar, os moradores começaram a ficar animados. Xiaoye e Ergo, vocês dois são realmente incríveis. Eles são 100 vezes melhores do que algumas pessoas sem coração. Shenle, você viu isso? Não pense que todos podem viver sem você. Sem um empresário astuto como você, todos poderiam ganhar mais. Husfulerga. Espero que você ainda esteja sorrindo tão feliz daqui a alguns dias. Saí sem olhar para trás. No 7º dia, terminada a colheita na Vila Shigia, resolvi coisas na cidade e passei pela casa da Wang Xiaoyan. Vi que tinham vandalizado tudo. Os portões estavam sujos de esterco. Quase vomitei de nojo. Ao chegar em casa, vi a entrada cheia de gente de novo e fiquei furioso. Todo dia vocês vêm aqui cercar minha casa 2 vezes. Acham mesmo que eu sou de boa? É isso? Shenle, pega as frutas da minha casa, vai. Não precisa pedir desculpa nem devolver o dinheiro. R$ 5,00 o quilo já tá bom. O pomar da minha família levou mais de 4 anos do meu esforço. E só esse ano consegui finalmente chegar a 3.000 quilos de produção. Se ninguém comprar, eu vou ter um prejuízo enorme. Então, Shenle, meu filho ainda tá estudando. Em casa ainda tem gente doente. A gente depende dessas frutas para sobreviver. Você tem que comprar as frutas da minha família, senão como é que eu vou viver? Da última vez, a culpa foi de todo mundo que acreditou nas mentiras da Wang Xiaoyan e do Wang Ergo, aqueles dois enrolão. Esses dois enrolão não só não venderam nossas frutas, como ainda fizeram a gente perder mais de 100 mil. Agora nem sombra dessas pessoas correndo. Não é à toa que a casa da Wang Xiaoyan foi destruída, afinal ela fugiu. Depois eu dei uma olhada em volta, não vi o chefe da vila, provavelmente a casa dele também foi destruída. Isso sim é motivo para ficar feliz. Desculpa, eu não posso comprar as frutas de vocês. Como assim você não pode comprar? Você comprou as frutas de todos os vilarejos vizinhos. Por que não pode comprar as do nosso próprio vilarejo? Nossa Vila Shen tem mais de 80 famílias. E se você olhar para as gerações passadas, todo mundo aqui é parente. Você não pode ajudar os de fora e deixar de ajudar os seus. Ouviu? Não aguento esses moradores. Mudaram da humildade pro questionamento no instante. Ri por dentro. Gente assim não muda. Antes do pior, o chefe da vila surgiu na hora certa. Chu, por favor, tô te implorando. Vou até me ajoelhar pra você. Você não pode simplesmente ficar olhando as frutas de todo mundo presas no campo, né? O velho Deng vem de novo com esse truque, toda vez fala que vai se ajoelhar e agora tá repetindo a mesma história. Quero ver até onde isso vai hoje. Quero ver mesmo. Afinal, você vai se ajoelhar ou toma? O chefe da vila é seu mais velho, como é que você pode deixar ele se ajoelhar? Shenle, aceite. Se souberem que o chefe da vila se ajoelhou pra você, como vai encarar os outros? Os caras que estavam do lado do chefe da vila viram que eu não cedia de jeito nenhum, então logo tentaram aliviar a situação. Chefe, para de fingir, vai. O melhor período para colher as frutas já foi perdido por causa do seu filho. Agora, quem vai querer comprar fruta mole desse jeito? Caminhos longos estragam tudo. As frutas já estão maduras demais. Ninguém arca com prejuízo de milhões de quetes de frutas de Shenjaya. A colheita leva 10 dias. Em 10 dias, tudo apodrece e ninguém compra. Shenle, não seja tão arrogante. Você terá que pegar as frutas da nossa aldeia hoje, quer queira, quer não. Sem paciência, o chefe da vila endureceu o tom. Logo em seguida, alguns velhinhos entraram pela porta, andando devagar e cambaleantes. Se você não comprar as frutas da vila, eles vão ficar na sua casa hoje e não vão embora. Esses velhinhos eu conheço bem. Uns têm paralisia, outros problemas cardíacos. A maioria tem Parkinson e todos têm mais de 80 anos. Até meu pai teria que chamá-los de vô.
Shenle, lembra daquele empresário Yang que arrendou terras aqui há alguns anos? Ele era muito mais capaz que você, e mesmo assim acabou perdendo uns bons milhares de yuans. Se alguma coisa acontecer com essas pessoas na sua casa, pensa bem nas consequências. Truques do nosso chefe da vila, coisa do Yanshu. Jamais imaginaria isso. Esses velhos podem morrer a qualquer momento. Se morrerem no meu quintal, como vou explicar? Shenle, você é novo e não conhece a vida. Somos do mesmo lugar, tudo se resolve. Aceite comprar as frutas do nosso vilarejo. Como chefe, eu decido por todos. Este ano, o preço será 4,50 o quilo. Te dou 50 centavos a mais por quilo como desculpa de todos pra você. Ia dizer ao chefe da vila pra desistir quando ouviu uma sirene. Meu pai saiu de casa, ele que chamou a polícia e me olhou firme. Shen Shanshan, de que adianta você chamar a polícia? Você tem provas? O pessoal do escritório veio inspecionar a fiação. A vila ficou sem energia. Sem luz, sem internet, as câmeras de segurança também não funcionam. A sirene se aproximava, mas o chefe da vila seguia calmo e arrogante. Ele acenou para seus homens. Eu sabia que ele ia aprontar algo. Quem disse que eu não tenho provas? A câmera do meu carro grava o tempo todo. Desde o momento em que entrei aqui, tudo o que aconteceu neste pátio foi registrado. Melhor falarem a verdade logo para não dormirem na delegacia. Este ano, pelo seu filho, já perderam milhares sem vender as frutas. Agora ele quer levar vocês pra cadeia. Vão ser tão bobos assim? A polícia entrou e eu gritei de propósito. Com a minha fala e vendo os policiais atrás de mim, alguém logo cedeu à pressão. Companheiro policial, isso não tem nada a ver com a gente. Fomos enganados pelo chefe da vila. Ele que mandou a gente se juntar e cercar a casa do Shen Shenle. E obrigar ele a comprar nossas frutas, policial. Isso não tem nada a ver com meu avô. Ele já é idoso e não entende nada. Foi ideia do chefe da vila. Ele mandou meu avô ir lá e deitar no quintal do Shenle pra forçar ele a comprar tudo, querendo ou não. O chefe da vila disse que se a polícia aparecesse, pro meu pai deitar no chão fingindo doença. Esse bando de idiotas, vocês acham que eu fiz isso por mim? Eu só fiz isso pra que o Shenle comprasse as frutas de vocês. Agora fiquem aí esperando com as frutas presas no campo. O chefe da vila foi traído por todo mundo. Agora não tem como ele negar. Tem testemunha e prova de tudo. Você fez isso pelo seu filho. O Wang Ergo ferrou todo mundo e fugiu como se nada fosse. Como ninguém vai perdoá-lo, você quer limpar a barra dele pra ele voltar pra cá. Após isso, a polícia dispersou os moradores e fomos levados à delegacia. Com o caso do chefe resolvido, saí de lá. Eu sabia que não teria paz na vila. Eles estariam na minha porta fazendo escândalo e seria um caos. Voltei correndo e, como esperado, a entrada estava lotada de moradores. Gente, não é que eu não queira comprar, é que as frutas... Ninguém quer mais. As frutas estão muito moles. Como vamos transportar? Com essas estradas de terra, vão estragar antes de sair da vila. Quem vai comprar assim? Sem o chefe da vila, o pessoal se acalmou. Conversei com eles por um tempo até que todos se tranquilizaram. Mas logo começaram a chorar e, de repente, correram para a mansão dele. A casa de 3 andares foi depredada e, no meio da confusão, acharam um quarto secreto cheio de dinheiro e ouro. A polícia contou mais de 2.700.000 reais em espécie. 6 quilos de ouro. O chefe da vila confessou que desviava comissões dos kiwis. Certa vez, após um comprador sumir sem pagar o restante, ele fugiu. Wang Xiaoyan e o filho só me culparam porque o chefe e Wang Changyu os instigaram. Naquele ano do golpe, apenas minha família recebeu pelas frutas. A vila me escolheu para vender os produtos, apesar da oposição do chefe e de Wang Changyu. Com o tempo, ganhei autonomia. Quando Wang Xiaoyan e Ergo se formaram, a situação mudou. 3 meses depois, o tribunal da cidade julgou o caso de corrupção. O chefe da vila pegou prisão perpétua por desviar mais de 4 milhões de yuans. Wang Changyu foi condenado a 12 anos pelo desvio de 2 milhões. Ambos tiveram os bens confiscados.